Bom dia, graça e paz. Aleluia, irmãos, a presença de Deus está aqui, o Senhor está aqui. Jesus está aqui e eu queria te convidar mais uma vez, vamos aplaudir o nome de Jesus nessa manhã, em honra, em adoração. Aleluia, exaltando aquele que venceu a morte, a cruz, o mundo e o pecado e nos possibilitou. Cada um de nós estamos aqui nesta manhã, amém? Essa semana, como nós vimos, não terá célula, as células de quinta-feira. Então, todos nós, ao invés de irmos para a célula, estaremos aonde? Aqui no Seminário da Família. E o Seminário da Família não é só para casais, tá? É para toda a igreja, para os filhos, para os primos, para o tio. Convida toda a sua parentela, convida toda a sua família. E vai ser um tempo de bênção. Nós vamos fazer alguns momentos proféticos, então traz fotos dos seus familiares, aqueles que você eventualmente tem orado. É um tempo de luta, é um tempo de peleja por nós, pela nossa casa, no nome de Jesus. Mais uma vez, nós vamos colocar diante do Pai as nossas causas, e nós queremos que Deus vai operar assim como Ele tem operado. Tem sido um tempo de testemunhos, tem sido um tempo de bênção, todas as vezes que esses seminários acontecem, e dessa vez, amém? Não vai ser diferente, o Senhor vai operar. E amigos, desde o começo do culto, do momento louvor, o Senhor está falando aqui com a gente, com cada um de nós. E tudo que eu vou falar aqui, nós já declaramos nesta manhã, através dos louvores. Você vai ver que exatamente tudo que nós vamos falar aqui, nós declaramos sobre cada um dos louvores, que nós cantamos aqui nesta manhã e profeticamente. Nós declaramos e nós vamos viver. Esses dias, irmãos, a gente tem sentido muita expectativa. Eu vi a Maitê dando os avisos aqui com tanta expectativa, falando de tanta coisa boa que está acontecendo no nosso meio. E eu queria perguntar, você também tem vivido, tem sentido essa mesma expectativa, um sentimento bom, que tem muitas coisas boas acontecendo? Quem tem sentido isso no seu coração? Na igreja, na vida ministerial, na vida profissional, na sua família? O sentimento, a ambiência, não é uma ambiência boa, de que Deus está movendo positivamente as coisas para favorecer a tua igreja, para favorecer os teus filhos? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, sobre esses desafios que o Pai tem nos levado a experimentar o novo de Deus. Mas eu queria começar convidando você a encorajar o seu irmão que está do seu lado com o tema dessa mensagem, que diz: não temas, o novo de Deus é melhor. Você pode falar para o seu irmão que está do seu lado, pelo menos para 5 pessoas, profetiza na vida de 5 irmãos. Quem está na fileira de trás, por gentileza, diga: não temas, o novo de Deus é melhor. O novo de Deus é melhor. O novo de Deus é melhor. A gente passa por momentos da vida que nós estamos acostumados com tão poucos. E a Bíblia vai dizer que às vezes nós somos acostumados com as águas batendo no joelho, que a gente deixa de buscar e experimentar águas mais profundas em Deus. E tem águas mais profundas. E tem pessoas que já vai um pouco mais profundo e aí começam a experimentar as águas do joelho, as águas na cintura. Mas eu quero declarar que existe águas mais profundas. Irmãos, o que Deus tem para as nossas vidas é um oceano de bênção, de paz, de graça, de vitória, de fé, de cura, de milagres. E o que Deus quer de mim e de você é que nós estejamos submersos, completamente submersos nessas águas. Nós não paramos com águas no tornozelo. Essa semana eu falava para um amigo: esse passo que você está dando é só o primeiro passo, tem muito mais de Deus para ser liberado. E o novo de Deus que está vindo na nossa vida é muito melhor. Nós estamos literalmente vivendo uma estação de grandes coisas, em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos entender aqui que algo está acontecendo no mundo espiritual, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que está prestes a romper algumas situações da parte do Pai. Quando a gente considera tudo que nós já vivemos até aqui, nós vamos entender que foi bom e que tem sido bom. Ainda que tenhamos passado por diversos caminhos, até aqui nós podemos falar que o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos alegres. E nós vamos falar muito nessa manhã a respeito desses caminhos que nós passamos e o porquê nós temos passado. E o que Ele está gerando na nossa vida. Mas, diante do novo de Deus, em alguns momentos é bem comum que venha um certo tipo de temor. Diante desses desafios, a direção do Pai para as nossas vidas ela é bem clara: não temas. E o que geralmente a gente teme? Existem principalmente 2 coisas que nós tememos. Nós tememos diante da incerteza do novo e do desconhecido. E às vezes nós tememos quando falta convicção
que os planos de Deus são melhores do que os nossos. A mudança, a passagem de estação, em alguns momentos da nossa vida ela gera temor. Porque vem essa incerteza no nosso coração do novo, o desconhecido, ele sempre gera essa incerteza, essa insegurança. Às vezes o Senhor fecha uma porta na nossa vida e a gente se pergunta por quê? Ou a gente se pergunta o que virá depois. Então, além dessa incerteza do novo, em alguns momentos o inimigo tenta tomar nossa mente e o nosso coração com a falta da convicção de que o que Deus tem para a nossa vida é sempre mais e melhor. E nós vamos nesta manhã, eu creio que o Pai tem nos curado desses sofismas. Como nós já declaramos aqui através dos louvores, o que Ele já tem feito e o que Ele vai fazer. Acho que o segundo louvor falava a respeito disso. Que tudo é possível. Nos momentos que a nossa fé desfalece, porque o cenário muda. O Senhor, Ele tem gerado no nosso coração, está gerando no nosso coração essa convicção que não importa o quanto mudou o cenário, Ele continua rigorosamente no controle de todas as coisas da nossa vida. Amém? Na minha e na sua vida Ele está no controle. O cenário mudou e vai mudar algumas vezes, mas Ele continua no controle. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, algumas portas vão se fechar, outras portas vão se abrir. Nós vamos passar por diversos processos enquanto nós estivermos aqui na terra, mas o Senhor, Ele continua no controle de cada passo que nós damos, de cada situação na nossa vida. E tudo aquilo que Ele tem aberto, e tudo aquilo que Ele vai proporcionar, vai ser cada vez melhor. O que nós não devemos temer? O que nós não devemos deixar ter um coração tomado de insegurança? O próximo passo da nossa jornada. A Bíblia diz que se nós estivermos em Deus, em Cristo, e a sua palavra estiver em nós, tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos, para que a nossa alegria seja plena. O próximo passo da nossa jornada, se a gente tem a convicção que é um passo de fé, mediante uma palavra, mediante a palavra de Deus, nós não devemos temer. Nós não devemos parar a nossa vida pela dúvida, pela insegurança e pela incerteza, se nós damos um passo ou não, se nós estamos firmados sobre uma palavra. O que mais nós não devemos temer? Nós não devemos temer o passado. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não podemos temer o passado, independente de como ele foi, do que aconteceu. Se você está em Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, o seu passado está crucificado com Cristo na cruz. Ele rasgou toda a escrita de dívida que nos era contrária. E agora esse passado ele não pode mais nos assustar. Nós temos que olhar para frente, nós temos que seguir adiante e não deixar temores do passado atormentar a nossa mente e o nosso coração, porque temores do passado levam à depressão. E o Senhor, Ele tem nos livrado de toda essa situação. Outra coisa que nós não devemos temer também é o futuro. Tem aquele hino antigo que a gente canta, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós não podemos ter medo do futuro, nós temos que ter segurança em Cristo sobre o futuro. A Bíblia diz, o justo não temerá as más notícias. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Não tenha medo do seu futuro, não tenha medo do que Deus tem para você. Deus sempre tem para você o maior e o melhor. O nosso futuro ele já está garantido no Pai. E por que nós não devemos temer? O nosso próximo passo, o nosso passado e o nosso futuro. Eu vou ler aqui alguns textos antes da gente entrar propriamente na palavra, que a palavra de hoje está baseada em Isaías 43. Mas antes eu queria ler Isaías 41, versículo 13. Olha o que diz lá. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e diz a você, não temas, eu o ajudarei. Nós estamos sendo sustentados pela mão direita de Deus. E Ele olha para nós e fala, não temas. Mas o futuro é incerto, mas o cenário mudou, mas a direção de Deus para a nossa vida, não temas. Continua, dá o próximo passo. Não se permita ser paralisado por essa circunstância. Porque nós não temos que ter medo do nosso futuro? Isaías 55, 9, a Bíblia diz, porque eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Nós não podemos ter medo do futuro, porque o Senhor Ele não vai nos prejudicar o nosso caminho. Ele está preparando um caminho ainda melhor.
Não deixe a sua mente ou seu coração ser tomado pelo sentimento de que Deus está se opondo à sua história ou à sua situação, ou não tem bênção, ou não tem amor, ou não tem favor. Isso não existe. O que Deus tem para você é bênção, é favor, é uma nova história, é um cenário melhor. Ismael, mas eu pequei, e porque eu pequei, as circunstâncias da minha vida mudaram. Irmãos, isso chama-se acusação e condenação. E esse sentimento de que alguma coisa vai dar errado e vai ser ruim por causa daquilo que nós fizemos, vem do diabo. O nome Satanás significa acusador. E quando nós erramos o alvo de alguma maneira, é ele que vem lançar na nossa cara e jogar as situações. Isto não vem de Deus. Isto vem de Satanás, o acusador. O que Deus tem para as nossas vidas, mesmo nos momentos que nós não acertamos o alvo, é um tempo de recomeço, é um tempo de reconciliação e uma nova história. O que Deus tem para você é isso. Enquanto nós estamos aqui na terra, Deus tem um novo tempo, Deus tem um chamado, Deus tem uma nova história para você. Enquanto nós estamos aqui na terra, o Pai tem um plano de reconciliação para cada um dos seus filhos. O nosso papel é entrar nesse plano. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor. Deus começou algo nas nossas vidas, na minha e na sua vida. E tudo aquilo que vem depois do que Deus já começou quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, será aperfeiçoado. Tem muitas pessoas que falam, nós estamos em obras. E eu gosto de falar que nós não estamos em obras, mas nós estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, cada dia mais. Aquele que começou, ele vai melhorar cada dia mais. Depois, a intenção do Pai é sempre de abençoar. Os planos dele é de nos fazer prosperar, está lá em Jeremias 29:11. Ismael, mas como eu tenho certeza dos pensamentos e dos planos de Deus sobre a minha vida? Os pensamentos e os planos de Deus estão em Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de fazê-los prosperar e dar um futuro e não de mal. O que Deus pensa sobre você, o que o seu Pai pensa sobre você é exatamente isso. Eu citei uma referência errada aqui. Eu falei de Isaías 55:9, e na verdade aquele era 59:1, não é? A intenção do Pai de abençoar. Isaías 55:9, a Bíblia diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes o Senhor precisa mudar, e precisa frustrar aquilo que nós estamos pensando e planejando, porque Ele tem um caminho mais alto, maior e melhor do que aquilo que nós pensamos. Às vezes a nossa percepção daquilo que Deus vai fazer na nossa vida está contaminado pela nossa história até aqui. E a nossa visão, ela se limita no contexto que nós vivemos. A nossa visão às vezes se limita e a gente não consegue enxergar que Deus tem algo extraordinário, que já está liberado. E hoje, mais uma vez, a gente vai aprender a acessar o extraordinário de Deus, em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. E depois também Jeremias 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Nós não devemos temer, porque o Senhor é aquele que nos ajuda. Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos levanta. Opa, é Isaías, tá? Depois eu vou ler esse texto de Jeremias, está falando de Ismael ali? É Isaías, tá? Isaías 41:10, falei errado. Por isso não temas, pois sou com você, não tenha medo. Mais uma vez o Senhor falando, Ele está com a gente. Não há motivo para ter medo, porque Ele é aquele que nos ajuda. Todas as manhãs, as misericórdias do Pai se renovam na nossa vida, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Mas agora eu queria efetivamente entrar com você na palavra de hoje. Isaías, esse monte de profeta, são bênção. Isaías 43, nós vamos ler alguns versículos. Talvez a gente consiga ler o texto inteiro, 43, do 1 ao 20.
Tudo isso que eu tenho falado até aqui é a base para a gente entender essa passagem que nós vamos ler aqui de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1, aonde o Senhor está falando ali com o povo de Israel, e a gente precisa entender então esse contexto que nós somos filhos. E o Senhor começa assim, capítulo 1: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, e aquele que o formou a Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. O que a gente precisa começar entendendo sobre esse texto: assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó e aquele que o formou Israel. O Senhor, Ele não só nos criou, como Ele também nos formou. Se o Senhor nos formou, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós conseguimos ir, Ele sabe até onde nós aguentamos, Ele sabe até onde Ele pode permitir os testes e as situações da nossa vida. O Senhor, Ele sabe até onde Ele pode promover a sua história e o que Ele pode fazer com você. E Ele está preparando todas essas coisas. Nossa vida e a nossa jornada até aqui, ela não é uma mera obra do acaso. Nós não somos mais um, mas nós somos únicos e conhecidos diante do céu. Eu o resgatei, eu o chamei pelo seu nome. Cada um de nós, irmãos, quando nós recebemos um chamado no nosso coração, o nosso chamado foi único, foi específico. Quem aqui aceitou Jesus numa segunda-feira? Você lembra? Você se lembra ou se batizou numa segunda-feira? A gente não lembra. Quem foi no domingo? Aceitou Jesus no domingo? Ou se batizou no domingo? Levanta a mão bem alto. A maioria. Quem foi num sábado? Conheceu Jesus no sábado? Alguns irmãos no sábado. Alguns numa quinta, alguns numa sexta. Quem aqui é cristão desde que nasceu? A família foi levando para a igreja e veio naquele... Levanta a mão bem alto. Quem aqui aceitou Jesus na adolescência? Alguns aceitaram Jesus na adolescência. Quem aqui aceitou Jesus depois que já era maior, depois que já tinha mais de 18 anos, teve um encontro com Deus? Olha quantas diferenças, irmãos. Sabe o que isso mostra? Cada um de nós somos chamados por Deus pelo nosso nome. Deus um dia pegou e Ele falou: hoje é o dia do Marcos Marciano. E Ele falou: Marcos Marciano, hoje é com você, vem. Cris, hoje é com você, vem. Jeane, hoje é o seu dia, vem. E a cada um de nós foi dessa forma. O Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa história, Ele chamou cada um de nós pelo nome, de uma forma específica, para cumprir um propósito específico. Esse é quem nós somos. Não adianta você falar: Ismael, eu caí de paraquedas aqui, eu não sei nem porque eu estou aqui. Eu sei porque você está aqui. Você foi chamado pelo seu nome. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: você foi chamado pelo seu nome. Ele te escolheu e Ele te chamou pelo seu nome. Existem situações que nós não entendemos muito bem, é fato. Às vezes a gente vive um processo diante de Deus que a gente não consegue entender, mas nós precisamos simplesmente crer que nós somos chamados pelo nosso nome. O Senhor, Ele conhece a nossa história exatamente, Ele escreveu cada um dos nossos dias, e Ele continua no controle de todas as coisas. E se Ele formou, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós podemos chegar. E aqui nesse versículo 1 também diz que nós somos redimidos, resgatados por Ele. E agora nós temos um lugar de pertencimento, e nós somos uma propriedade adquirida do Pai. E espiritualmente não há nenhuma condenação ou dívida contra a nossa vida. Nesse versículo 1, que o Senhor está falando diretamente para os seus filhos, Ele está de novo reforçando a nossa identidade, falando quem nós somos nele. Ele está resumindo a nossa história nesse versículo. E Ele está falando: não, a nossa vida não é obra do acaso. Nós não somos a pessoa errada no lugar errado. Nós somos a pessoa certa no lugar certo, que é a presença de Deus, para viver um propósito específico no nome de Jesus. No versículo 2, a Bíblia vai dizer: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Tem uma versão que diz: quando passares pelas águas, elas não te encobrirão, e quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e as chamas não arderá em ti. Assim é a história da nossa vida até aqui. Porque ao longo desse ano, eu e você, esse ano, nós estamos em junho, esse ano, nós já passamos pelos rios, pelas águas, pela chama e pelo fogo. Nós passamos ou não passamos? Nós passamos pelo fogo ou não passamos?
Talvez você está aqui hoje falando: Ismael, esta é a história da minha vida. Eu estou passando pelo fogo de uma provação, de uma tribulação, de um cenário que eu não gostaria de estar passando. E a promessa de Deus não é que nós não passaríamos, porque esse fogo ele tem um propósito. Mas a promessa de Deus é que ainda que nós passássemos, Ele estaria conosco. Nós declaramos nesta manhã: és o quarto homem na fornalha, e és o Deus que não falha. Se você sente na sua vida que você está passando pelo fogo, seja grato, porque existe um quarto homem aí com você. Aumenta a percepção da presença, porque é nesse cenário que você vai viver as experiências mais extraordinárias da sua vida em Cristo Jesus. Esse é um cenário propício para milagres. Esse é um cenário propício para o extraordinário. Esse é um cenário propício para você conhecer a provisão de Deus na sua vida, sobrenatural. Esse é um cenário propício para as portas serem abertas. O fogo na Bíblia, na maioria das vezes, ele indica situações, geralmente difíceis, como eu tenho falado, de provações e tribulações, que aperfeiçoam ou forjam o nosso caráter. E enquanto a água indica situações que nos purificam ou nos transformam à luz da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor nesse texto estava falando para filhos amados, para o seu povo escolhido. E Ele estava falando: você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo. Porque vai ser na água e vai ser no fogo que eu vou aperfeiçoar o seu caráter, e aperfeiçoar a santidade, e aperfeiçoar um trabalho que eu já comecei na sua vida. Mas nesse processo eu estarei com você. Você não vai parar no meio do caminho, você vai chegar do outro lado, e depois do outro lado eu tenho uma promoção para a sua vida. Eu tenho um passo a mais para a sua história. O importante é que a nossa história, ela não termina no fogo e nem na água, nós a atravessamos. Sim, Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente concentra o nosso pensamento no fogo e na água, e não na presença que está naquele lugar. Se você puder entender que no meio do cenário de calamidade, o Senhor está ali. O Senhor, Ele quer ter um encontro contigo nesse lugar. E o Senhor está operando e vai operar. Os milagres, eles vêm nos dias de calamidade. O Senhor transforma a nossa história nos dias de calamidade. Nos dias que está tudo bom na nossa vida, não acontecem muitas coisas. São nos dias de calamidade, são nos dias que o cenário se muda, que o Pai quer operar. Mas tem algumas pessoas que param no fogo e na água e se esquecem do que realmente importa, da presença de Deus. Eu queria trazer para o nosso coração aqui nesta manhã: o nosso foco não tem que ser no fogo e na água. Sim, nós passamos, ou talvez nós estamos passando, ou talvez nós vamos vir a passar, mas tira o foco disso, se concentra na presença. Se concentre em continuar buscando a Deus. Não pare a sua mente, as suas emoções em um lugar de onde o Senhor já te tirou. O povo de Israel fez isso, se lembrando do Egito. Olha, para ficar bem claro para o nosso coração, não pare a sua mente ou as suas emoções, os seus sentimentos em um lugar aonde o Senhor já te tirou. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida que o Senhor já nos tirou. Nós não estamos mais nesse cenário, mas a nossa mentalidade continua lá. Os nossos sentimentos continuam lá. O ressentimento continua lá. As mágoas do nosso coração continuam lá. A falta de convicção e de perspectiva continuam lá. A gente não consegue entender que Deus já nos tirou daquele lugar, que nós já atravessamos aquele cenário, que existe um novo de Deus, e nós começamos declarando: o novo de Deus é melhor. Se nós passamos, passe desse cenário, desse lugar. Aceite o novo de Deus para a sua vida, que é melhor e maior. Não paralise a sua história em uma estação ou em um momento de vida do qual o Senhor já te tirou. É muito comum a gente conversar com pessoas no ambiente de trabalho. Amigo, por que você está desmotivado? Porque há 5 anos atrás tinha uma promoção que era para vir para mim, e as pessoas foram injustas, e ninguém me ajudou, e isso e aquilo. Às vezes no casamento, por que você não está abençoando a sua família, a sua esposa, os seus filhos? Porque há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, o meu marido ou a minha esposa.
A minha esposa era bruta, o meu esposo era violento, os meus filhos não obedeciam, mas e hoje? Não, hoje meu marido aceitou Jesus, é uma bênção. E você continua com esse ressentimento, olhando lá para trás, agindo como se ainda estivesse naquela situação, agindo como se estivesse em uma situação da qual Deus já transformou. Quantas situações nós não oramos, o Senhor operou, mas a nossa emoção continua lá atrás? Não. O Senhor quer trazer para a realidade, para mostrar o novo dele que é melhor nas nossas vidas. Quem foca na água ou no fogo, não desfruta da percepção da presença daquele que está no controle de todas as coisas. Se a gente foca muito no fogo, na água, em algumas dificuldades que vêm, em algumas tribulações que vêm, em algumas lutas que vêm, e a nossa vida gira em torno disso, a minha luta, a minha dificuldade, a minha tribulação, a minha isso, a minha aquilo, a gente perde a percepção da presença de Deus e do que Ele está fazendo no nosso meio, que é perfeito, que é maravilhoso. Nós podemos olhar sempre para esse copinho aqui, o diabo vai pegar esse copinho aqui e vai falar, esse copinho aqui da sua vida, ele está meio vazio. Esse copinho da sua vida aqui, falta um carro melhor, falta um emprego melhor, falta uma família melhor, falta um marido, falta uma esposa, falta uns filhos. Ou a gente pode olhar para esse copinho aqui da nossa vida e falar, olha quanto Deus já não fez. E aquele que começou vai fazer ainda melhor, porque vai aperfeiçoar. Aquele que nos trouxe até aqui, aonde mais Ele não pode nos levar. Quando nós deixamos essa convicção entrar no nosso coração, aquele que já trouxe você até aqui, o que Ele não pode fazer no meio da sua família, no meio da sua parentela? Aquele que já ouviu tantas orações que você fez, tantos clamores, tanto jejum, aquele que já trabalhou tanto na sua vida, o que mais Ele não pode fazer? Ele tem um próximo passo para a sua história, sim. Ele quer aumentar o nível de santidade, o nível de unção, o nível de revelação, o nível de prática, na minha e na sua vida. Ele nos trouxe até aqui. Ainda que o fogo tenha sido dolorido e que a água tenha sido sufocante, o que importa dessa história é que nós chegamos do outro lado. Nós passamos pelo fogo, nós não ficamos no fogo. Ainda que o fogo tenha sido dolorido e ainda que a água tenha sido sufocante, nós passamos por essa situação, nós não ficamos lá. O Senhor nos segurou com a destra da sua justiça e nos atravessou. Nós não estamos mais lá. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Olha a importância da gente virar algumas páginas da nossa vida e da nossa história. Na versão que eu tenho na cabeça, a Bíblia diz assim: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado? Pega um chifre com óleo, vai e desce até a casa de Jessé o belemita, e ali eu ungirei um dos seus filhos como rei de Israel. Na versão que vai ser colocada aqui na tela, se for colocado, 1 Samuel, que vai ser a NVI, está ali. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha o jarro com óleo, vá até Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Aqui eu quero tirar essa questão de pessoa, tá? De Saul. Não veja Saul como uma pessoa aqui nesse texto, mas veja Saul como um cenário que Deus já rejeitou para a nossa vida, e que a gente reluta em desapegar, porque a gente não está percebendo que o novo de Deus vai ser ainda melhor. Samuel estava impedindo a chegada de Davi, porque não queria se desapegar de Saul. Às vezes, enquanto a gente não aceita se desapegar de Saul, a gente fica impedindo que Davi chegue na nossa vida, que um novo tempo, que uma nova estação chegue na nossa vida, que um novo emprego, que um novo cenário, que um novo contexto chegue na nossa vida, que um novo caráter, que uma nova identidade chegue na nossa vida. Às vezes nós demoramos para abrir mão daquilo que Deus já rejeitou na nossa vida, demoramos para nos desapegar do velho e por isso nos privamos desse novo de Deus. Samuel primeiro precisou desapegar de Saul, para depois ungir Davi. Samuel gostava de Saul. Foi Samuel que ungiu Davi. Samuel conhecia a história de Saul desde o começo. Samuel tinha um vínculo afetivo com Saul. Ele gostava de Saul, apesar de toda a situação de Saul. E Samuel, ele relutou em abrir mão daquela situação. Irmãos, às vezes a gente reluta em abrir mão de uma situação de pecado, porque a gente tem um vínculo emocional com aquela situação, para nos apegar para o novo de Deus, e a partir desse novo nós vamos acessar promessas.
Tem situações que Deus já falou pela palavra. Deus já falou pelos nossos líderes. Deus já falou pelos conselheiros divinos. O Espírito Santo já colocou impressões no nosso coração que nós sabemos que temos que virar páginas, mudar a nossa história, mas a gente não desapega e por isso a gente tem impedido, travado o novo de Deus na nossa vida. Esse comportamento, ele posterga a bênção de Deus na nossa vida. Aqui, como eu disse, nós não estamos falando de pessoas, tá? Saul não é uma pessoa. Em alguns momentos pode ser também. Mas principalmente hábitos, fruto, mentalidades, sofismas, um estilo de vida e mesmo situações que já ficaram para trás, mas emocionalmente ou espiritualmente nós ainda não deixamos ir. Enquanto a gente não abrir mão, Deus poderia simplesmente falar para Samuel: Samuel, hoje eu estou destituindo Saul, hoje você vai pegar, você vai ungir Davi, se você não quiser. Deus falou para Samuel: Samuel, abre mão, renuncia, desapega aquilo que eu já rejeitei para a sua vida, porque o novo que eu tenho para você é ainda melhor. Às vezes a gente para a nossa vida em uma amargura, porque há 5 anos atrás eu fiz o negócio e me traíram, porque há 10 anos atrás eu fui comprar uma casa e não deu certo, porque há 8 anos atrás eu tentei abrir um negócio e não consegui. Amigo, irmão, queridos, se o Senhor já mudou o cenário da nossa vida, se cura, se permite ser curado completamente, espiritualmente e emocionalmente, e creia no novo de Deus. Para mim e para a sua vida, o cenário mudou, a estação mudou, Deus tem algo melhor. Às vezes nós focamos na dificuldade do rio ou do fogo e não reconhecemos que Deus está agindo e preparando este algo maior e melhor. E às vezes a gente fala: Deus está fazendo com todo mundo. A minha célula está recebendo, os meus amigos estão recebendo, os meus irmãos estão recebendo. Talvez você chegou aqui porque você foi convidado por um familiar. Você viu o que Deus está fazendo na vida desse seu amigo, na vida desse seu familiar. Deus quer fazer na sua vida também. Se você entregar completamente a Ele, crer que Ele tem algo maior e melhor para a sua vida, Ele vai fazer na sua vida também. Existem algumas coisas que nós temos que renunciar para viver o melhor de Deus que está liberado sobre nós, já está liberado. Nós precisamos de coragem para avançar e transicionar para o novo de Deus. A gente tem que ter coragem para dar esse passo. Existe um dia na nossa história que tem que marcar a nossa história, que a gente precisa falar: a partir de hoje, eu me posiciono para ter uma mudança de vida, para ter uma mudança de chave na minha história, sobre qualquer área que está te incomodando. Talvez a área que está te incomodando eu não falei aqui ainda, mas eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Se você está entendendo que precisa dar passos nessa direção, nessa área, a direção do Pai é: não temas, para fazer a coisa certa e para fazer aquilo que a Bíblia diz que eu e você temos que fazer. Não temas. Nós podemos ficar paralisados no si. Se a porta não tivesse se fechado, se não tivesse vindo a enfermidade, se meus amigos fossem outros, se eu tivesse sido melhor aconselhado, se a gente pega um caminhão de si e a gente sabota o nosso hoje por causa de um caminhão de si do nosso passado. Mas se o cenário fosse diferente, nós não estaríamos aqui hoje sendo preparados para viver o melhor de Deus. A gente precisa tirar esse si da nossa história, entender a nossa realidade, entender que nós estamos aqui hoje, não importa como nós chegamos aqui, mas daqui para frente, o Senhor está liberando a possibilidade da gente vivermos juntos algo diferente, que vai começar em nós e que vai alcançar toda a nossa família. Não importa o que você fez até hoje, daqui para frente, o Senhor Jesus, Ele quer se revelar a você como Salvador e como Redentor da sua vida. Deus, Ele quer se revelar como Pai, como Senhor da sua história, e Ele quer transformar completamente a sua história. Os sis ficaram todos para trás. Quem estava no Siga-me hoje aqui de manhã? Alguns amigos estavam no Siga-me de manhã, outros virão à tarde. A lição 2 do Siga-me, se não me falha a memória, é a página 21. Se você tiver com o seu livrinho aí, com o seu livro, você pode conferir. Vai falar a respeito da lagarta, que precisa entrar no casulo para ser transformada em uma borboleta. É isso ou não é? A lagarta que precisa entrar no casulo para ser transformada em uma borboleta. Enquanto a lagarta não aceita o processo para criar asas, ela não se transforma nessa borboleta.
Enquanto a gente não entender que a gente precisa se submeter aos processos que transformam a nossa história, a gente não vive o mais excelente que Deus já tem liberado sobre nós. Borboleta voa, lagarta não. Mas no meio do caminho está o processo de transformação. Tem rios e fogos que nós passamos, que nos transformam e nos preparam para o novo de Deus, e nós nem percebemos. Muitas situações das quais nós passamos, trabalhou o nosso caráter, a nossa santidade, a nossa mentalidade, nós nem percebemos. Muitas pessoas já estão preparadas para alcançar voos maiores, e só precisa perceber essa realidade, que você já foi preparado por Deus para dar o próximo passo. Que o Senhor já tem trabalhado na sua vida e no seu coração para você dar o próximo passo. Se você for pegar de quando você começou para hoje, você vai entender que Deus já trabalhou muito na sua mente, no seu coração, no seu caráter, e está fazendo e vai continuar fazendo ainda mais e ainda melhor, no nome de Jesus. Os processos que trabalham o nosso caráter e a nossa santidade nos habilitam a acessar a promessa de Deus que já nos foram dadas, que já foram liberadas sobre nós. Esses processos nos habilitam. A habilitação é uma coisa muito importante no mundo espiritual. Eu tenho uma filha de 12 anos. Ela ainda não me pediu um carro, graças a Deus. Daqui a pouco vai começar a querer ter carro, não sei, essa geração está diferente, né? Muitos jovens não querem ter carro. Mas se ela me pedisse um carro hoje, não importa se eu posso dar, não importa se eu tenho condições de dar ou não, não importa se eu quero dar ou não, eu não daria. E eu não daria por um motivo. Qual que é o motivo que eu não daria um carro para ela? Oi? A idade, né? E por causa da idade, o que ela não tem? Ela não tem habilitação. Ela não está habilitada a receber essa bênção nesse momento. Os processos que nós passamos na vida nos habilita a acessar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Porque esses processos é que elevam o nosso nível de maturidade e de discernimento. E Ele não permite que a bênção de Deus na nossa vida se transforme em uma maldição. Os processos que nós passamos é que nos habilitam. Então por isso que eu falei, quando nós estamos passando, ou se nós já passamos, o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos na nossa vida, em qualquer área, você passou para ser habilitado por Deus, para acessar algo que já está liberado sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida. Por melhores que sejam as minhas intenções, né? A gente precisa estar habilitados. Temos que completar a idade certa, que indica o nível de maturidade, tá? A idade aqui eu estou falando do nível de maturidade. Passar pelo processo, fazer a prova, então nós estaremos habilitados a ganhar esse carro e dirigir o carro que a família já tem. Olha, o fato é que o nível de maturidade e o processo é que nos habilitam para acessarmos aquilo que já é nosso e que o Pai quer liberar. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 4, versículo 1. O processo que nós passamos, o fogo e as águas, é que nos habilitam a acessarmos aquilo que já está liberado para as nossas vidas, que Deus quer intencionalmente que nós acessemos, toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz aqui, o que diga que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Existem momentos que, em termos de maturidade, de caráter, de santidade, nós ainda somos menores de idade, e o Pai quer que nós alcancemos a maioridade, a maturidade. Enquanto nós somos menores, tudo está liberado, mas a gente não pode acessar. Mesmo sendo dono de tudo. Mas aí vem o versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu Pai. Até o tempo determinado, o Senhor vai liberando doses administradas. Até o tempo determinado que o Senhor entende que nós podemos acessar aquilo que Ele tem para as nossas vidas, o Senhor vai liberando doses controladas. Quando a gente aceita passar pelos processos, quando a gente se submete ao agir do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração, e o Senhor aperfeiçoa a obra que Ele começou, nós deixamos de receber porções administradas, e nós passamos a ser os administradores da porção do céu na terra. A Bíblia diz que nós somos despenseiros da graça, nós somos administradores da graça de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele
quer nos levar, nos transicionar de uma estação, de receber uma porção administrada, para ser o dono do cofre do céu na terra, o despenseiro da graça de Deus, para ser o canal de bênção, o canal de vitória, o canal de cura, e o canal do milagre de Deus na vida dos nossos irmãos. O Senhor, Ele já está fazendo isso na nossa vida. Eu volto a falar que alguns de nós já passamos por esse processo, só precisamos agora tomar posse, acessar. Nós temos tudo o que Jesus conquistou na cruz, e vamos acessando à medida que vamos sendo habilitados para isto. Passar pelo fogo e pela água, ou seja, essa transformação de caráter e de santidade, são processos que nos habilitam a acessar a maioria das promessas de Deus. Se você for pegar a Bíblia, assim como nós lemos aqui, como o pastor leu em Malaquias 3:10, nós vamos entender que a maioria das promessas de Deus é para o justo, para o íntegro, para o generoso. Alguém pode citar alguma promessa para o justo, que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. Nunca vi o justo ser desamparado. Alguém lembra de alguma promessa para o justo? O justo não mendigará o pão. Alguém lembra de mais alguma? Para o justo? Essas promessas. Alguém lembra de uma promessa para o íntegro, para o santo? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. O Salmo 37 é um salmo cheio de promessas para o justo, para o íntegro, para o reto. Todas essas promessas estão liberadas sobre mim e sobre a sua vida. E agora, o Senhor tem nos feito acessar cada uma delas. Para a gente concluir aqui, irmãos, que foi só o capítulo 2, o versículo 2, tem mais 20 ainda. O tempo não vai permitir a gente ler todos, a gente está só falando da água e do fogo. E o porquê nós passamos pela água e pelo fogo. O Senhor, Ele não disse que nós não passaríamos. Ele não disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse, eu estarei com você. Você vai atravessar, a sua história não vai parar lá no meio. Você vai atravessar. O pastor Bill Johnson tem uma ministração, que se não me falha a memória, chama-se A Promoção de Deus. Que ele diz que nós precisamos discernir os testes de Deus como oportunidades de promoção. Quando o Senhor quer promover alguém, Ele manda testes. Você que é gestor no seu trabalho, é assim que você faz também. Quando você quer promover alguém, você aumenta a carga. Você aumenta o nível de pressão. Deixa eu ver se aguenta, tem que aguentar. Vamos colocar para fazer mais, vamos subir o nível de estresse, vamos aumentar a pressão, vamos aumentar a temperatura, vamos aumentar a temperatura da chama. Para ver se suporta, para ver se aguenta, para ver se... E às vezes a gente passa por isso no nosso local de trabalho, né? Olha, quando o nosso chefe intencionalmente está aumentando a carga, está aumentando a pressão, às vezes a gente fala, está querendo me derrubar, está me perseguindo, porque eu falei de Jesus para ele. Às vezes não, às vezes está querendo nos testar. E se não for ele está fazendo sem intenção, porque Deus está fazendo no mundo espiritual. Subindo a temperatura para nos testar, para provar o nosso coração, e para liberar um tempo de promoção para a nossa vida. Depois do versículo 3 ao 6, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Seba em troca de você. A Etiópia e Seba em troca de você. Ele está só reafirmando que Ele não nos deixará neste lugar, que Ele não nos deixará só, que Ele não nos desampara. Ele está só reafirmando que Ele não mede esforços para abençoar a nossa história. O Senhor, Ele faz o que for necessário para nos abençoar, para que nós tenhamos uma vida de vitória, e de bênção, e de paz, e de alegria, e de convicções. Não adianta falar isso, Ismael, você fala isso porque você não passa por lutas, porque você não passa por perrengues, porque você não passa por situações difíceis. Olha, eu não me vitimizo não. Mas se eu contasse o meu dia a dia, as situações que a gente enfrenta, esta semana, somente no contexto de trabalho, eu tive mais ou menos 4 reuniões com a Eslováquia, umas 10 reuniões com a África do Sul, umas 5 reuniões com a Alemanha, umas 20 reuniões com a Argentina, só resolvendo problema absurdo. Que eu falo, Jesus, se o Senhor não for na minha história, eu não dou conta de resolver essas situações. O cenário, o contexto, o grau de dificuldade, para a gente fazer as coisas acontecerem. Ismael, por que você faz isso? O propósito que está lá, por causa do dinheiro, por causa disso, por causa da carreira, não. Porque enquanto nós estamos trabalhando, tentando fazer um bom trabalho, nós estamos protegendo emprego de pai de família, e de pastores e de irmãos que estão lá sendo abençoados a partir do nosso esforço. Por isso eu não meço esforço, eu tenho que fazer reunião 3 da manhã, meia-noite, 5 da tarde, no sábado, no domingo, no feriado, está tudo certo.
porque eu não estou fazendo por mim. Eu estou fazendo porque eu entendi que eu sou um canal de bênção por onde eu passo. Preciso enfrentar desafios que aparentemente estavam acima da minha capacidade, talvez estejam acima da minha capacidade. Mas a gente vai lá, a gente faz, e o Senhor faz prosperar, e as coisas acontecem e a gente dá conta. Decisões se a gente para a produção de uma fábrica de automóveis ou se a gente não para. Esse é o nível de decisão. E obviamente quando eu chego nas situações intransponíveis e falo, Senhor, não consegui chegar numa solução, não consegui resolver o problema, que o governo chinês está parando o envio de terras raras, de alguns tipos de metais, de algum tipo de elemento químico, bloqueou o envio para todos os países do mundo e está faltando aqui no Brasil, não consigo resolver esse problema. O que a gente faz? A gente ora. Jesus, eu não consigo resolver, o Senhor pode me ajudar? O Senhor começa a preparar um caminho aqui, um caminho ali, um caminho aqui, um caminho ali, as coisas começam a andar. O nível de estresse, o nível de pressão, o nível de aflição, o nível de dificuldade sobe muito. Eu sei que você passa isso no seu dia a dia em qualquer cenário. Cenário maior, cenário menor, cenário com filhos. Talvez você tenha falado, orado, jejuado, buscado e não tenha visto um resultado. Cada um de nós passamos por fogo e por água, em cenários específicos e diferentes. E sobre cada um desses cenários, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, e o Senhor quer fazer grande coisa. Nós somos um corpo. Às vezes a mão não entende o que o pé está fazendo, mas o corpo precisa do pé lá. Às vezes as pessoas não entendem o momento de vida que você está vivendo, e porque você está se submetendo a esse momento de vida. Mas o Senhor sabe o propósito que Ele colocou no seu coração. Nós começamos falando aqui, eu sou aquele que te formei, eu sou aquele que te criou, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. O Senhor sabe o propósito que Ele te gerou, que Ele te formou, e o propósito que Ele liberou no meu e no seu coração, e que nós carregamos. O que eu quero dizer para você é que a sua luta não é em vão, a sua dificuldade não é em vão, você passar pelo fogo e pelas águas não é em vão no Senhor. Ainda que ninguém entenda o porquê da sua oração, não tem sido em vão no Senhor. Cada um de nós vivemos constantemente esses cenários. A nossa história não para nesses cenários. Depois do fogo e da água, realmente vem a liberação das promessas de Deus. Quando nós passamos o fogo, quando nós passamos a água, vem a liberação das promessas. Vem a vitória, vem a recompensa, vem a resposta do céu para as nossas vidas, que se materializa nas nossas vidas em salvação, livramento, provisão, reconciliação e tudo o mais que o Pai tem para as nossas vidas. Depois que nós passamos por esses cenários, existe uma salvação de Deus, existe um livramento, existe uma vitória, existe uma resposta. Existe uma resposta de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde física, no nome de Jesus. Para concluir, irmãos, aqui eu quero concluir. Nós vamos pular alguns versículos e ir direto para o versículo 18 e 19. As horas se avançaram. Versículo 18 e 19, que é uma palavra rema para muitas pessoas, inclusive para minha esposa. Quero convidar os irmãos do louvor para já irmos retomando aqui, porque nós vamos orar sobre esta palavra, e na sequência eu vou convidar o pastor também para vir conduzir essa oração, que eu creio que é um romper de Deus na nossa vida, um destravar do céu para a nossa história. Versículo 18 e 19 é uma palavra rema para muitos de nós. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos. O que o Senhor está nos levando é: não vos lembreis do calor do fogo e nem da angústia da água. O Senhor está fazendo nova todas as coisas na nossa vida e na nossa história. Existe um novo de Deus sendo liberado que eu quero declarar sobre a sua vida. Tudo o que Deus tem daqui para frente é melhor e maior do que o que já passou. Nós lemos lá em Isaías 55:9. Nós precisamos crer no nosso coração que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos do Senhor a respeito da minha e da sua vida, da minha e da sua história. Tudo o que Deus tem daqui para frente é melhor do que o que já passou. Ismael, mas quais são as intenções de Deus? Quais são os pensamentos e as promessas de Deus para o meu futuro? Ageu 2:9, a Bíblia diz: a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Existe uma glória ainda maior para ser liberada sobre as nossas vidas. Existe uma experimentação da presença de Deus.
Existe um fluir sobrenatural que Deus quer liberar sobre você e sobre a sua casa. Existe um mover profético. Existe uma unção ainda maior que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Amém? Existe um mover ainda maior. Em Salmo 126, 3, grandes coisas o Senhor fez e fará por nós, e por isso nós estamos alegres. Existem grandes coisas que o Senhor quer fazer por você, e que vai alegrar o teu coração, e que vai fazer o seu nome chegar até onde você não imaginava, reconhecendo a obra de Deus na sua vida. Existe uma obra na minha e na sua vida que Deus quer completar, que Ele está complementando, que vai nos tornar irreconhecíveis por onde a gente passar. E isso não sobe, não cresce o nosso nome, isso aumenta a nossa responsabilidade. E esta obra ela vai honrar o nome do Senhor nas nossas vidas. E as pessoas vão saber que Deus é Deus, através do meu e do seu testemunho. No nome de Jesus. É isto que o Pai está fazendo entre nós. Em Efésios 3:20, a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós temos pedido ou pensado, segundo o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais sobre a sua casa. Infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua família. Infinitamente mais na vida dos seus filhos. Infinitamente mais no seu ministério. Infinitamente mais no seu chamado. Infinitamente mais sobre esta unção que já está na sua vida, porque a Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, em meu nome expulsarão os demônios. Infinitamente mais o céu tem liberado sobre as nossas vidas, daquilo que nós temos pedido ou temos pensado. Eu não sei o que você tem pensado ou tem pedido nesses dias, mas eu quero que você creia no fundo do seu coração, que o que Deus tem é infinitamente mais. Tudo que foi perdido, tudo que foi passado, tudo que você achou que era e não foi, tudo que você achou que tinha e não teve, tudo que você achou que viria e não veio, tudo aquilo que você acha que pediu e não recebeu, e talvez isto abalou a sua fé. A minha Bíblia diz que o que Deus tem é infinitamente mais. Infinitamente mais sobre os teus filhos. Nós vamos declarar no seminário da família sobre as nossas casas o infinitamente mais de Deus. Infinitamente mais de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira profissional. É o infinitamente mais que vai romper a sua história e que vai abençoar a muitas pessoas. Existe o infinitamente mais de Deus sendo liberado. Obrigado, Espírito Santo, porque nos dias que eu achava que o céu não tinha mais nada sobre a minha vida, o Senhor me mostrou que existia um infinitamente mais que eu não conhecia, e que a minha fé não alcançava naquele momento, mas o Senhor mesmo gerou o dom da fé no meu coração, para que eu começasse a alcançar o teu infinitamente mais. A nossa história não termina no fogo, não termina na água, não termina na fornalha, não termina nos rios. Esta fé, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, que vai nos fazer enxergar e tomar posse do infinitamente mais. Obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos de posse, nós estamos acessando o teu infinitamente mais. Isaías capítulo 61, versículo 7. E no lugar da vossa vergonha vos darei dupla honra. Obrigado porque o teu reino é um reino de honra, o reino de amor. E no lugar da nossa vergonha, daqui para frente, o que o Senhor tem para nós é dupla honra. A Bíblia diz em Isaías 61, verso 7, nós vamos ler a partir do verso 4. E eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros. Obrigado, Espírito Santo, porque esse é um tempo de reconstruir as velhas ruínas, restaurar os velhos escombros, daquilo que nós achávamos que tinha sobrado da nossa história, do nosso ministério, do nosso chamado. O Senhor não deixa a nossa história, o nosso ministério, o nosso chamado parar em escombros, mas o Senhor nos levanta para reconstruir estas ruínas, e renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros
trabalharão em seus campos e vinhas. O Senhor está mandando ajuda, o Senhor está mandando socorro, o Senhor está mandando suporte, o Senhor está mandando discipuladores, o Senhor está mandando mentores segundo o teu coração, que vão nos dar direção, provisão, que vão ser porta de escape. O Senhor está mandando socorro, escape e livramento para a nossa história hoje, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor.